debate de hoje, nós vamos falar de um assunto muito sério, a tuberculose. A cada ano, 1.000 pessoas morrem no estado do Rio de Janeiro com a doença. Aqui no estúdio, para falar sobre esse assunto, o presidente da Frente Parlamentar aqui da Alerj, que vai discutir a tuberculose, deputado Gilberto Palmares. Deputado, bem-vindo, obrigado mais uma vez pela sua presença. E o Carlos Basílio, que é do Fórum Estadual das ONGs na luta contra a tuberculose. Boa tarde. Carlos, obrigado pela sua presença. Vai ser muito útil aqui, né, deputado, para esclarecer muita coisa sobre a tuberculose. As pessoas costumam assistir, a gente estava conversando agora há pouco, novelas de época, veem vários personagens que contraem a tuberculose e acabam achando que a tuberculose já desapareceu. Isso não é verdade, né, pelos dados que a gente tem acesso. Não, realmente existe um mito de que a tuberculose seria uma doença do século passado e assim foi entendida durante muito tempo. Mas a verdade é que, apesar dos avanços da ciência, da tecnologia e da medicina, a tuberculose continua sendo um dos mais graves problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial de Saúde decretou em 1993 a tuberculose como emergência global. Hoje, a tuberculose, a AIDS e a malária juntos são a principal causa de morte por doenças infecciosas no planeta. Agora, muita gente não sabe disso, né, deputado? Tanto que quando o senhor votou a criação aqui da Frente Parlamentar para ajudar no combate à tuberculose, as pessoas questionaram, mas tuberculose não é uma doença que já passou, né? É verdade. Aliás, é dizer que é a Frente Parlamentar para ajudar nessa questão do combate à tuberculose e à AIDS. Nós fizemos uma emenda a pedido do movimento do próprio fórum, até porque tem muita gente com AIDS que a imunidade, como ele estava explicando aqui em off, baixa, acaba contraindo a tuberculose. É verdade isso que ele estava falando, quer dizer, eu acho que a tuberculose deveria realmente, a essa altura do campeonato, ser uma doença do passado. Quer dizer, eu acho que a ciência, a medicina já encontrou recursos há muito tempo para que a tuberculose, na minha leitura, não sei se eu estou sendo exagerado, tivesse deixado de existir. O que eu acho que precisa ter avanço é na outra área. Que não adianta a ciência construir elementos para erradicar uma determinada doença. É preciso que a sociedade esteja organizada, os poderes públicos estejam organizados para que essa doença seja erradicada. Então, eu estava olhando os dados. Em 2006, morreram 333 pessoas no município do Rio de Janeiro, só na capital, na cidade do Rio de Janeiro, de tuberculose. E nós estávamos conversando no seminário que o Fórum realizou dias atrás, cada um de nós aqui tem certeza que se você for procurar e pesquisar cada uma dessas pessoas, praticamente a totalidade delas são pessoas pobres. Então, eu ouso dizer que a tuberculose não está erradicada porque, normalmente, ela também está associada à questão da pobreza. Agora, você vem fazendo esse trabalho junto com as ONGs. O que você pode perceber? As pessoas não têm informação sobre a doença, não têm informação sobre o remédio que pode curar a doença. Como é que está funcionando essa questão da informação para a população aqui do estado do Rio de Janeiro? Eu acho que a questão da informação é crítica, né? Quer dizer, na verdade, a informação que se tem em tuberculose hoje ainda é do século passado. Se você conversar com as pessoas, perguntar o que elas sabem sobre tuberculose, ou se ela conhece alguém com tuberculose, com certeza os exemplos serão dos seus avós, dos seus tios, dos seus pais, ou seja, de gerações anteriores, o que, na verdade, isso não é o que está acontecendo hoje. A tuberculose é, no Brasil, um grave problema de saúde pública. O próprio Ministério da Saúde assume que a tuberculose, o combate à tuberculose tem sido negligenciado em termos de saúde pública, que não há uma resposta nas 3 esferas de governo, né, uma resposta eficaz para o diagnóstico e o tratamento da tuberculose. As comunidades mais afetadas, como disse o deputado, são aquelas comunidades mais empobrecidas, porque a tuberculose ela está associada à transmissão por via aérea, e principalmente lugares de grande aglomeração. Então, assim, as comunidades mais pobres, as favelas, os cortiços, aqueles grupos que são institucionalizados, como população prisional, população albergada, pessoas que têm uma associação com HIV/AIDS. Hoje, os dados mostram, científicos e médicos, que a tuberculose é a principal causa de óbito, de morte em pessoas com HIV/AIDS. Quer dizer, é disparado a primeira causa, né, de falecimento. Então, isso nos coloca um grande desafio. O desafio do ponto de vista de informação, de atualizar essa informação, de mistificar que a tuberculose seria uma doença do passado, porque não é. Inclusive, na nossa campanha que está no ar, na TV Alerj, a campanha elaborada pelo Fórum de ONGs TB, diz a tuberculose é antiga, mas não é passado. No Brasil ainda é grande número de pessoas que adoecem todos os anos. Agora, por que algumas pessoas elas contraem a tuberculose? Porque
com certeza a gente deve ter contato com o bacilo de Koch várias vezes durante a vida. Por que algumas pessoas contraem a doença e outras não? Isso. Segundo uma própria estimativa também da Organização Mundial de Saúde, 1/3 da população, ou seja, 1 a cada 3 pessoas no mundo, já tiveram contato com o bacilo, o agente causador da doença, o bacilo de Koch. Só que, de uma forma geral, se o indivíduo tem um organismo de boa saúde, boa qualidade de vida e fortalecido, bem alimentado, bem alimentado, tem boas condições, enfim, tem uma boa qualidade de vida, né? Esse bacilo ele fica meio que neutralizado. Mas na medida que a população, inclusive, envelhece, que as doenças ligadas à terceira idade, como a diabetes, por exemplo, que é uma associação muito forte também em tuberculose e diabetes, uma grande causa também do desenvolvimento da doença em pessoas com diabetes é a tuberculose, é o principal causa de morte também. Então, pessoas que têm uma debilidade por qualquer motivo, né, ou uma infecção, né, ou como a AIDS, por exemplo, como já se colocou aqui, ou a própria diabetes, uma outra comorbidade, que fragilize o seu sistema imunológico, baixe a sua capacidade, né, de resistência, ela, se já teve o contato, ainda que na infância ou na juventude, com o bacilo, ele se aproveita, é um bacilo oportunista, uma doença oportunista, ele se aproveita dessa fragilidade e se multiplica, começa a se desenvolver. E o que é grave, porque assim, a tuberculose é transmitida pelo ar, de pessoa a pessoa, como nós aqui, né? Ao respirarmos, ao falarmos, né? E principalmente ao tossirmos, né? No caso de uma pessoa que esteja adoentada, né? Que ela esteja infectada, e no momento que chama-se bacilífero, os médicos chamam de bacilífero, que é aquele momento que você, no estágio da doença, que quando você respira, tosse ou fala, que você joga os bacilos no ar e eles são absorvidos, né? Pela respiração das pessoas em volta. Um estudo também científico estima de que uma pessoa contaminada que esteja nesse momento bacilífero, ou seja, jogando o bacilo no ar, ela possa, durante um período de 1 ano, transmitir para mais 15 outras pessoas. Então, você imagina a cadeia de transmissão, e essa é grave na tuberculose, porque a tuberculose ela está ligada a uma prevenção coletiva. Ela não é alguma coisa que o comportamento do sujeito possa dar conta sozinho, porque quando você respira, você involuntariamente acaba transmitindo. Agora, deputado, é preciso esse trabalho de base, né, nos postos de saúde também para conscientizar as pessoas de que, além de ter cura, você tem que descobrir logo a doença, né? Você não pode deixar a doença evoluir, como ele falou, pode causar a morte. Por isso é que eu acho que essa questão ela está associada também a como as várias instâncias do poder público tratam essa questão. Aqui, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um debate que a gente cansou de fazer aqui na Alerj, que é a necessidade de expandir o programa Saúde da Família, ou seja, você levar o atendimento lá na ponta, mesmo que seja o atendimento inicial. Eu não sou profissional de saúde, mas pelo que a gente tem olhado em várias doenças, inclusive na questão da tuberculose, você expandir a rede do Programa Saúde da Família é um elemento que pode ajudar sobremaneira. Ajuda a melhorar o nível de informação das populações, principalmente as populações que moram em lugar com maior densidade demográfica, ajuda a detectar, de repente, lá no início, não só essa, como outras doenças. Então, eu acho que está associado, sim, a você ter uma firmeza maior, uma preocupação maior em ter uma política de saúde para as populações mais carentes. Eu vou pedir 1 minuto para vocês, que a gente vai para um intervalo. Nosso debate volta rapidinho. Fique com a gente. Estamos de volta com o debate, falando hoje sobre a tuberculose. Carlos, nós falamos dessa dificuldade que a população tem de saber que está com a doença e até de ter acesso à informação que o remédio está disponível na rede pública. Agora, quando a pessoa chega a ter acesso a tudo isso e ela começa o tratamento, ela tem uma melhora, ela volta a engordar um pouquinho, para de tossir, ela para o tratamento, né? Não pode parar. É verdade. Uma das questões mais sérias em relação à tuberculose é que é uma doença que leva 6 meses no mínimo de tratamento. Depois do diagnóstico, que tem que ser um diagnóstico rápido, preciso, o indivíduo tem que iniciar o tratamento e levar o tratamento de no mínimo 6 meses para que a doença realmente seja eliminada
do organismo. E o que acontece é que a organização que envolve isso, quer dizer, a tomada de medicações diárias, um longo período de tempo, uma doença também que envolve um forte estigma, uma discriminação muito forte, uma doença contagiosa, faz com que o sujeito esconda da família ou dos amigos que têm a doença, né? Ele não quer que ninguém veja ele tomando a medicação. Ele, assim que melhora também do sintoma, ele, por falta de informação de que se abandonar a doença volta e de uma forma mais grave, inclusive podendo ser mortal. E aí ele pode recomeçar de novo o tratamento? Pode, mas é complexo. Ou já não funciona? O abandono hoje é uma das principais causas em relação à questão do tratamento. E o bacilo pode ficar até mais resistente, não? Isso. Hoje, em termos globais, existe um surgimento de um bacilo resistente, uma mutação do bacilo, de coque do bacilo que causa tuberculose, causada justamente por maus tratamentos, por abandonos, por recorrentes abandonos. E isso é muito grave porque a medicação, que é de baixo custo, que é disponibilizada no sistema de saúde, ela passa a não ser tão eficaz, né, como no início de um tratamento correto. Mas isso está ligado, sim, a várias questões do abandono. Está ligado também à falta de informação, ao medo e ao preconceito relacionado à doença, está relacionado também à falta de apoio e de rede de solidariedade ao paciente. É uma doença grave, os sintomas debilitam, o tratamento é de longo prazo, então o sujeito sozinho, muitas das vezes, fica muito fragilizado para dar conta desse tratamento. Ele precisa não só de informação médica e do acompanhamento médico, né, humanizado e muito próximo a ele, mas precisa também de rede de solidariedade e apoio. Eu acho que é isso que a gente tem tentado construir e fomentar. Aqui no Rio de Janeiro, nós fomos pioneiros em criar o primeiro grupo de apoio a pacientes, é o GAESPA, Grupo de Apoio a Pacientes e Pacientes na comunidade da Rocinha. Como o deputado colocou, tem uma incidência altíssima de 300 por 100 mil habitantes. Isso equivale a países da África subsaariana, onde você não tem um sistema único de saúde, onde a população não tem a saúde como acesso garantido. Quer dizer, o que está acontecendo? A gente tem que repensar a política, né, de combate à doença e o papel, principalmente a importância do papel da sociedade civil organizada e dos grupos e populações mais afetados pela doença. Eu queria também fazer duas perguntas aqui ao Carlos Basílio. Pode ser que eu esteja falando a maior bobagem do mundo, mas... Não, mas é sempre bom tirar dúvidas, São né? dois debates que a gente já realizou aqui na Alerj, que eu acho que tem a ver também com questão de saúde pública. Um é se ele considera que as pessoas, que a questão do tabagismo, que fumam muito, são mais... correm mais risco a pegar a tuberculose. E um outro debate que está rolando aqui na casa é uma cobrança muito forte, foi criada também uma frente parlamentar para isso, para que as várias prefeituras do Rio realizem um convênio com o governo federal e que o governo estadual ajude para a questão da contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Se essa também não seria uma medida que na leitura dele pudesse ajudar no combate à tuberculose. Não só concordo, como parabenizo o deputado por ter um entendimento. Realmente, o tabagismo ele é também um grave problema de saúde pública, né? Não só no Brasil, como no mundo como um todo. Quem fuma pode adquirir mais facilmente Não que possa adquirir, porque, como eu coloquei, a transmissão ela se dá por via aérea. Então, qualquer um de nós aqui é vulnerável, né? Ou está em condições de vir a se infectar ou desenvolver a doença. E durante o tratamento? Se eu fumo e tomo remédio... O que ocorre é que o tabagismo, né, costuma, por conta da tosse e persistência, de uma forma geral, uma pessoa que é tabagista, que tem o vício do cigarro, ela costuma tossir muito. Né? Ela está sempre com pigarro, com uma tosse, ela está sempre com uma dor no peito, uma dificuldade respiratória. Isso pode confundir com os sintomas da tuberculose, né? Que o principal sintoma é justamente uma tosse persistente, por mais de 3 semanas. Esse é o sintoma principal. Existem outros, como perda de peso, uma febre branda, mas diária ao final do dia, como também uma sensação de fraqueza, dor no pulmão, dificuldade respiratória, né, perda de apetite. Mas, de forma geral, o principal sintoma da tuberculose, quer dizer, aquilo que a gente tem que estar atento, que pode ser um sinal, né, de tuberculose, é uma tosse persistente, né, sem nenhuma outra causa muito evidente, por mais de 3 semanas, por mais de 15 dias. Mas no caso do tabagismo, sim, isso já está comprovado. Muitas vezes a pessoa tosse a vida toda, né? Tem a tuberculose e não sabe, acha que é do cigarro. Muito, exatamente. Assim, não, essa minha tosse, nem pensa em tuberculose. Pensa em gripe, resfriado, pensa, não, isso é a causa do cigarro,
porque se habitua a tossir durante muito tempo, mas na verdade isso pode mascarar, né, esse sintoma. Durante o tratamento a pessoa pode continuar fumando ou é bom ela parar? Queria saber da bebida também, bebida alcoólica. Enfim, eu não tenho formação médica, eu sou psicólogo social, mas assim, a recomendação médica, nós temos conversado muito, nos orientado muito junto aos médicos, é que o ideal, obviamente, é que você não use o cigarro, não faça uso do cigarro e muito menos do álcool ao longo do tratamento. Mas que e isso é muito comum em alguns grupos, como a população de rua, por exemplo, existe uma clara associação entre o alcoolismo e a tuberculose. Né? O álcool também ele debilita o organismo, né? Também ele causa dificuldade de organização pessoal do sujeito em relação a se manter, aderir a um tratamento. Facilita, o maior caso de abandono de tratamento hoje está associado à questão do álcool. E principalmente a população de rua, onde a questão do alcoolismo é muito grave. E doenças mentais também, causada pelo álcool. Agora, se você não consegue fazer com que o indivíduo abandone o uso do álcool, né, ou do cigarro, recomenda-se que ele, ainda que com o uso de álcool, ele continue o tratamento, que ele não deixe de tomar a medicação correta. Mas o ideal, né, se for possível, que o sujeito, ao longo do tratamento, que ele está debilitado, né, que ele sofrerá alguns efeitos colaterais, que ele terá que se organizar, né, ao longo do tratamento, sua vida pessoal, que ele tenha uma boa alimentação, que ele tenha um bom descanso. Aquelas recomendações que são recomendações... Que são recomendações difíceis, normal, né, deputado? Porque a pessoa não pode parar de trabalhar. Ela é discriminada, ela não tem acesso ao serviço de saúde. Isso. Ela não tem um médico de família que preste essa informação. Exatamente. Fica difícil, né? De que forma que a frente vai trabalhar para ajudar a divulgar isso? Nós estávamos até ainda há pouco conversando, eu acho que o primeiro grande teste da frente, e aí nós vamos precisar contar com a solidariedade extremamente forte das ONGs que militam nessa área, vai ser o debate agora com relação ao orçamento do ano que vem. Né? Eu acho que a gente deve lutar para que o orçamento do Estado para o ano de 2009 tenha um carinho mais forte com essa questão de ações de combate à tuberculose, seja na área de informação, como foi dito, na questão de tratamento, seja a questão do atendimento lá na ponta. Então, eu acho das campanhas de informação para a população, né? Eu acho que o grande debate que nós vamos tentar realizar é para sensibilizar a casa e o próprio governador, que em última instância é quem você aprova aqui, às vezes, uma emenda, mas depende do Poder Executivo para essa emenda ser implementada ou não, é para que o orçamento ele contemple de forma concreta a preocupação com a luta pela erradicação da tuberculose. Eu vou pedir mais um minuto para vocês, nós vamos para mais um intervalo, nosso debate volta rapidinho. Fique com a gente. Estamos de volta com o debate falando hoje sobre a tuberculose. Deputado, nós falamos no bloco anterior dessa questão do orçamento, que vai ser muito importante. De que forma que a frente parlamentar, que o senhor pediu a criação aqui na LERJ, vai conseguir chegar aos pontos importantes que precisam ser incluídos no orçamento? O senhor vai realizar alguma audiência, algum encontro? De que forma que isso vai ser resolvido? Eu acho que o principal instrumento para você atingir um objetivo que você acha importante do ponto de vista da política pública é o debate, é a mobilização, é a interação, inclusive, com a sociedade civil. O Carlos Brasília estava lembrando ainda há pouco que eu acho que foi um passo importante, a casa ter aprovado há 2 anos atrás, a instituição do dia 6 de agosto como um dia de mobilização para conscientizar a população da importância do combate à tuberculose. Muita gente, às vezes, eu já vi isso escrito lá, acha bobagem aprovar o dia. Depende do que você queira com a aprovação do dia. Eu acho que quando se instituiu esse dia, essa é uma referência importante para as instituições que militam na área, para os órgãos de governo, para se concentrar numa determinada época e fazer uma reflexão mais forte, ter uma tomada de consciência e ajudar a publicizar mais as informações. E a mesma metodologia nós pretendemos utilizar logo agora, depois das eleições, abrindo o debate com relação à questão do orçamento. Eu acho que vai ser super importante realizar, por exemplo, aqui dentro da LERJ, alguma audiência pública em que você traga profissionais de saúde, traga militantes que tenham informação e que estejam discutindo a questão da tuberculose e, de outro lado, convide as pessoas da frente parlamentar, mas as pessoas das comissões que vão
que tem influência mais direta na questão do orçamento, a comissão de orçamento propriamente dita, a comissão de saúde, para nessa interação, a partir das informações que sejam levantadas, e você não levanta só a informação, você levanta a informação e levanta qual é o caminho, o que precisa ser feito para você combater a tuberculose. Eu acho que esse tipo de conduta, esse tipo de reflexão vai ajudar a que a gente encontre uma sensibilidade maior para alocar no orçamento do governo do Estado recursos para combater a tuberculose. Eu até tenho uma reflexão, quando a gente fala nisso, pensa na questão da Secretaria de Saúde. Eu acho que o alvo principal é a Secretaria de Saúde. Mas a partir do momento que, por exemplo, o Fórum fala que a questão da informação é uma questão importante, a gente tem que debater se a Secretaria de Educação não tem um papel importante nisso, se a Secretaria de Assistência Social também não tem um trabalho importante. Até porque pode-se utilizar as crianças também como multiplicadores dessa informação. E a gente sabe que criança, quando pega uma bandeira... Vai cobrar do pai, né? Pai tomou o remédio, pai foi ao médico. Tá tossindo porque... Criança sempre... Pai, será que é tuberculose? Se a criança tiver informação, ela pode ajudar. Tá tossindo muito, né? Agora, deputado, esse é o segundo ano que nós temos aqui o Dia da Conscientização sobre a tuberculose. O que o senhor notou de mudança já? As pessoas já têm um pouco mais de informação? Qual foi o avanço? Eu gosto de ser bastante franco. Do ponto de vista da sociedade, eu acho que foi importante. É o segundo ano que há um esforço bem sucedido de criar um momento de debate, juntando todo mundo. Então, foi extremamente positivo. No interior da casa, quer dizer, foi importante a casa aprovar o dia, tem sido importante à frente, alguns deputados que estão aderindo, mas eu ainda percebo que alguns debates ficam muito nas costas de quem milita ou tem atuação profissional nessa área. Você vê deputados que sejam militantes da área de saúde, obviamente revelam uma sensibilidade maior. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo um esforço aqui dentro para que essa questão perpasse, né? Se não todos, mas a maioria dos deputados e deputadas com representação aqui na casa. E tem uma palavra, que é uma palavra comum, mas que alguém usou na fala lá no seminário que o Fórum colocou, que é a questão de que isso é um grande desafio. Eu sou daqueles que acham que você só enfrenta desafios agregando, agrupando, né? Juntando muita gente. Então, eu acho que aqui dentro da casa a gente precisa, inclusive, apesar dos avanços, de uma reflexão maior. Agora, Carlos, você que convive diariamente com as pessoas que contraem a doença, tenta passar informação para essas pessoas, esse é o caminho? É se juntar o poder público, a sociedade, as ONGs e tentar discutir uma forma de popularizar a informação sobre a tuberculose e mostrar para a população que não precisa ter vergonha, o remédio está ali de graça, você pode fazer o tratamento, pode ficar curado? Isso, realmente, assim, a tuberculose é um desafio para todos. É um desafio global, é um desafio nacional e é um desafio do Estado do Rio de Janeiro, né? Combater essa doença do ponto de vista da patologia, da doença em si, né? Como também do ponto de vista social. Nós sempre chamamos a atenção que você não vai resolver só o combate à tuberculose só com a medicação. O acesso ao diagnóstico e tratamento é fundamental, mas a discussão por parte da sociedade, né, de todos os atores, é fundamental. Porque nós temos 3 problemas em relação à tuberculose. Tem um problema de natureza política, porque ela é negligenciada, ela não tem a devida atenção para o poder público. Ela tem temos um problema relacionado à questão técnica. A informação é defasada. Quando há informação, há muitos mitos ainda relacionados em relação à doença. As próprias categorias médicas e profissionais científicas estão desatualizadas. A tuberculose hoje ela nos traz um novo quadro, associada à AIDS, a HIV/AIDS, associada a outras doenças, a comorbidades, a criação e multiplicação de bacilos resistentes à medicina conhecida e usual. Então, isso nos coloca como um desafio que só pode ser respondido, né, com um conjunto de atores, com uma ação articulada, com mobilização social, com educação comunitária, se lutando também contra a discriminação e contra o estigma que afasta as pessoas, né, daqueles que precisam no momento de maior solidariedade, que é durante o longo do tratamento. E do ponto de vista social e humano, a tuberculose também está relacionada à pobreza, à desigualdade social, às injustiças sociais. As populações que são mais afetadas, onde a doença ela causa maior estrago, tem maior impacto, são aquelas populações mais empobrecidas mesmo, ou aquelas populações que são excluídas, que são isoladas e que não têm acesso aos serviços públicos. E até porque a pessoa tem medo de
até procurar um médico e diagnosticar a doença e ela perder o emprego. Isso. Depois que ela começa o tratamento, ela pode ir ao trabalho, ela pode passar para os amigos? Como é que funciona? Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos agora uma denúncia estarrecedora de que em algumas comunidades o tráfico estaria, né, expulsando, né, as pessoas de suas casas por estarem doentes, ou de tuberculose, ou de AIDS. Então, o estigma é muito forte, a gente não pode banalizar, minimizar isso. As pessoas, inclusive, nós temos recebido várias denúncias do fórum, e isso também é uma luta por direitos humanos também, lutar contra a tuberculose, de pessoas que ao iniciarem o tratamento têm sido sumariamente demitidas dos seus empregos sem direito a nada. A pessoa sai para fazer, fica os primeiros 1, 2, 3 meses afastada do ambiente de trabalho, se submetendo ao tratamento. Logo depois ela recebe uma alta, não do tratamento, mas do período, né, de licença. Quando volta para o trabalho, ela já tem um bilhete azul, ela já não tem mais o emprego. E no momento onde ela precisaria mais estar trabalhando, né, de ter o seu salário, para se alimentar melhor, para dar continuidade ao seu tratamento, por discriminação, por desinformação, por preconceito, ela perde o seu emprego ou ela é impedida de trabalhar. Nós tivemos, você falou da escola agora, nós tivemos denúncias de uma professora em São Gonçalo que, quando voltou do tratamento após 3 meses, ela foi impedida de lecionar, porque os pais dos alunos da sua turma mandaram uma carta e pediram uma reunião à diretora dizendo que não queriam que os seus filhos estudassem, estivessem na mesma sala de aula do que a professora tuberculosa. Então, essa é uma questão ainda muito grave. É uma questão até que agride a lei, né, deputado? Não, Botelho, essa lembrança do Carlos Basílio, inclusive essa denúncia de que às vezes a pessoa tem tuberculose, começa o tratamento e é demitida por conta disso, por ter ficado doente, como se alguém ficasse doente de prazer, talvez seja uma informação a ser melhor trabalhada, porque eu continuo achando, falei isso lá no fórum, que tem um ator extremamente importante do movimento social, que eu não vou dizer que ele esteja ausente, mas eu acho que ele está uma presença muito aquém do que deveria ter nessa história, que é o movimento sindical aqui do Rio de Janeiro. Quer dizer, há uma denúncia grave, o nosso Estado, a nossa unidade da federação é campeã, entre aspas, em pessoas que estão morrendo por tuberculose, a maioria delas trabalhadores e trabalhadoras, ou de famílias de trabalhadores, e o movimento sindical que tem uma capacidade de transmitir informação, de mobilização enorme, que conheço vários sindicatos que têm departamentos de saúde e condições de trabalho extremamente atuantes, bem aparelhados, jornais que circulam. Eu vejo, sinceramente vejo, uma presença muito tímida, muito pequena nesse debate. Quer dizer, defender o interesse dos trabalhadores é também discutir a questão de saúde pública. Então, eu aproveito aqui a questão da TV Alerj, os sindicatos bancários que têm ajudado e contribuído tanto na questão da saúde, o sindicato da área de telecomunicações, o sindicalismo da área de educação e da própria área de saúde, os sindicatos tradicionais da área do porto, né, que é uma área que vive, às vezes, condições insalubres de ferroviários. Cadê o movimento sindical no enfrentamento desse desafio, junto ao fórum, junto ao governo público, para impedir que continuem morrendo trabalhadoras e trabalhadores vitimadas por tuberculose? Bom, é um trabalho longo ainda e um assunto maior ainda, né, que a frente vai debater junto com o trabalho de vocês. Queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui, parabéns pelo trabalho também. Deputado, mais uma vez obrigado. Tem algum telefone que as pessoas possam ligar para vocês para tirar algum tipo de dúvida, tem informações? Sim, também queria agradecer a oportunidade de estar trazendo essa discussão aqui para a Alerj. Nós temos uma expectativa muito grande em relação ao parlamento. O Dia Estadual e a Frente Parlamentar são instrumentos fundamentais para essa luta, no sentido de estar fundamentando e de estar nos fortalecendo para essa reivindicação de uma melhor qualidade de vida, de melhor acesso e atendimento a pessoas com tuberculose. E eu quero deixar o telefone do Fórum de ONGs TB, para que as pessoas quiserem maiores informações ou quiserem se filiar ao nosso movimento ou participar dessa luta, que é uma luta coletiva, uma luta de todos. O telefone, então, do Fórum Estadual das ONGs na luta contra a tuberculose é o 2240-1352, vou repetir, 2240-1352, e o nosso e-mail é o fórum ONGs, com S, tbrj@yahoo.com.br. Tá ótimo, agradeço mais uma vez a presença aqui. Se você quiser assistir mais uma vez a esse programa, é só clicar no nosso site www.tvalerj.tv. Até a próxima.